Já se perguntou se fazer uma tatuagem é contra a vontade de Deus? Em um mundo onde cada vez mais pessoas usam tatuagens para expressar sua identidade, essa dúvida é constante entre os cristãos. A Bíblia realmente proíbe tatuagens ou há mais por trás desse assunto do que imaginamos? Será que aquilo que você acredita sobre o que Deus pensa está correto? Estamos interpretando as Escrituras de forma correta ou estamos perdendo uma verdade mais profunda? Vamos explorar juntos o que a Bíblia realmente diz sobre tatuagens e como isso pode impactar sua vida de fé de maneiras que você nunca imaginou. A verdade pode surpreender, mas antes de continuarmos, peço que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas histórias. Sua inscrição é muito importante. Ela nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras e propagando a palavra do Senhor nos dias de hoje. O tema das tatuagens tem gerado muitas discussões, especialmente entre os cristãos. A popularidade crescente das tatuagens traz à tona uma dúvida comum: é pecado fazer uma? Muitos se perguntam como conciliar essa prática com sua fé em Deus e os ensinamentos da Bíblia. Sendo a palavra do Senhor, a Bíblia oferece orientações para várias áreas da vida, incluindo cuidado com o corpo. No entanto, a interpretação de como isso se aplica às tatuagens pode variar. Cada pessoa busca entender como glorificar a Deus em suas escolhas diárias, incluindo a decisão de fazer uma tatuagem. A Bíblia nos ensina que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e, como tal, devemos tratá-lo com respeito e reverência. Alguns cristãos veem as tatuagens como uma forma de expressão pessoal e uma maneira de testemunhar sua fé em Cristo. Outros, porém, interpretam as Escrituras de forma mais conservadora, acreditando que marcar o corpo é contra os ensinamentos bíblicos. Essa divergência de opiniões torna o assunto ainda mais interessante e complexo, exigindo uma análise cuidadosa e fundamentada nas Escrituras. Diferentes interpretações nos levam a explorar mais a fundo o que a Bíblia realmente diz sobre o tema. A história das tatuagens remonta aos tempos antigos e suas percepções mudaram ao longo das eras. No contexto moderno, muitos jovens cristãos se veem em um dilema ao considerar fazer uma tatuagem. A cultura e as tendências sociais muitas vezes entram em conflito com os valores tradicionais ensinados pela Igreja. Assim, surge a necessidade de uma reflexão profunda e ponderada sobre o que a Bíblia diz sobre marcar o corpo, buscando sempre o equilíbrio entre fé e cultura. Compreender as raízes históricas das tatuagens pode ajudar a esclarecer essa questão. Versículos como Levítico capítulo 19 versículo 28 são frequentemente citados: não fareis cortes no vosso corpo por causa de um morto, nem fareis tatuagem em vós. Eu sou o Senhor. Este versículo remete a uma lei dada especificamente ao povo de Israel em um contexto muito particular. Compreender o contexto histórico e cultural é crucial para interpretar corretamente esse mandamento. Além do Antigo Testamento, o Novo Testamento também oferece princípios que podem ser aplicados à questão das tatuagens. Esses princípios nos guiam em nossa busca por entendimento. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19 e 20 nos lembra: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Essas passagens ajudam a moldar nossa compreensão de como devemos cuidar de nossos corpos e honrar a Deus através deles. Portanto, ao abordar o tema das tatuagens, é importante considerar não apenas o texto bíblico, mas também o contexto cultural e histórico, bem como a aplicação prática dos ensinamentos bíblicos na vida moderna. A combinação desses elementos nos proporciona uma visão mais clara. A motivação por trás de fazer uma tatuagem deve ser refletida à luz da fé em Deus e do desejo de glorificar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Continuamos essa jornada de descoberta e reflexão sobre como equilibrar nossas opiniões com práticas culturais contemporâneas. Afinal, cada decisão deve ser tomada com base na oração e na busca pela vontade divina, sempre considerando nossa relação com Cristo e a importância de vivermos de acordo com seus ensinamentos. Essa análise inicial nos prepara para explorar mais a fundo o contexto histórico e cultural das tatuagens. Desde os tempos antigos, marcar o corpo tem sido uma prática comum em várias culturas ao redor do mundo. Na antiguidade,
Tanto em culturas pagãs quanto entre os israelitas, a prática de tatuar ou marcar o corpo tinha significados diversos, muitas vezes ligados a rituais religiosos ou de identidade tribal. As tatuagens eram usadas para representar status, devoção a Deus ou mesmo como um talismã protetor. Nesse contexto, é interessante observar como essas práticas influenciaram as percepções sobre o corpo ao longo dos séculos. Compreender essas tradições é fundamental para entender as diversas perspectivas sobre o assunto. O texto bíblico de Levítico capítulo 19 versículo 28 diz: Não fareis cortes no vosso corpo por causa de um morto, nem fareis tatuagem em vós. Eu sou o Senhor. Essa passagem é frequentemente mencionada nas discussões sobre tatuagens entre cristãos. O princípio foi dado a Israel como parte de um conjunto de leis destinadas a separá-los das práticas dos povos vizinhos. Essas leis tinham o propósito de preservar a santidade e a pureza do povo de Deus, afastando-os de práticas que poderiam conduzir à idolatria e à imoralidade. Compreender o contexto em que essa lei foi dada é crucial. Naquela época, muitas culturas vizinhas de Israel praticavam rituais que incluíam cortes e marcas no corpo como parte de cultos aos mortos ou deuses pagãos. Essas práticas eram abomináveis aos olhos do Senhor, que desejava que seu povo fosse santo e distinto dos outros povos. Assim, a proibição de tatuagens e cortes no corpo visava proteger os israelitas da influência dessas práticas pagãs e manter sua fidelidade exclusiva a Deus. A santidade era um valor supremo, e o povo deveria refletir a pureza e a separação ordenadas por Deus. A importância de entender o contexto histórico e cultural não pode ser subestimada ao interpretar as Escrituras. Muitas vezes, leis e mandamentos específicos foram dados em resposta a práticas culturais da época, e seu propósito deve ser considerado ao aplicá-los à vida moderna. É necessário discernir entre os princípios eternos e contextuais para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus de maneira relevante e fiel aos nossos tempos. Esta compreensão nos ajuda a aplicar os ensinamentos bíblicos de forma prática e significativa hoje. Assim, ao considerar a questão das tatuagens, é útil refletir sobre como esses mandamentos se aplicavam na antiguidade e como podem ser entendidos hoje. É importante lembrar que a Bíblia é uma fonte viva de sabedoria e suas palavras devem ser meditadas e aplicadas com discernimento e ação. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15 versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Este princípio nos guia a buscar sabedoria através das Escrituras. Essa análise do contexto histórico e cultural nos prepara para uma compreensão mais profunda dos ensinamentos bíblicos sobre o corpo e as tatuagens. No próximo tópico, exploraremos uma análise bíblica detalhada sobre esse tema, buscando discernir a vontade de Deus através de suas palavras reveladas nas Escrituras. Vamos considerar tanto os textos do Antigo Testamento quanto os princípios gerais apresentados no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Levítico capítulo 19 versículo 28 afirma: Não fareis cortes no vosso corpo por causa de um morto, nem fareis tatuagem em vós. Eu sou o Senhor. Este mandamento foi dado aos israelitas num contexto específico. Naquela época, muitas práticas pagãs envolviam marcas no corpo como parte de rituais de luto ou idolatria. Deus desejava que seu povo fosse separado e santo, distinto das nações ao seu redor. Assim, essa lei visava evitar que os israelitas adotassem práticas pagãs que poderiam desviar seu coração do Senhor. A explicação detalhada de Levítico 19:28 mostra que o objetivo principal era proteger o povo de Deus das influências pagãs. A determinação de fazer tatuagens e cortes no corpo estava diretamente relacionada à pureza e à santidade requeridas pelo Senhor. Em outras palavras, era uma maneira de garantir que os israelitas permanecessem fiéis a Deus e não se contaminassem com as práticas religiosas dos povos vizinhos. Este mandamento reflete a preocupação de Deus com a santidade e fidelidade do seu povo. No Novo Testamento, a questão das tatuagens não é mencionada diretamente. No entanto, os princípios gerais sobre o corpo e a vida cristã podem ser aplicados à questão da tatuagem. Em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19 e 20, Paulo diz:
Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Este versículo destaca a importância de cuidar do corpo como uma forma de honrar a Deus, confirmando que pertencemos a Ele. Outro princípio importante encontrado no Novo Testamento é a liberdade cristã. Em Romanos capítulo 14, versículo 5, Paulo escreve: cada um esteja seguro em sua própria mente. Este versículo sugere que, em questões que não são explicitamente proibidas ou permitidas pela Bíblia, os cristãos têm a liberdade de tomar decisões baseadas em sua consciência e entendimento da vontade de Deus. Este princípio pode ser aplicado à questão das tatuagens, onde a motivação e o propósito por trás da decisão são cruciais. Além disso, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 nos lembra: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Este versículo encoraja os cristãos a considerar como cada ação, incluindo fazer uma tatuagem, pode glorificar a Deus. A motivação por trás de fazer uma tatuagem deve ser examinada à luz deste princípio, buscando sempre glorificar o Senhor em todas as áreas da vida. A análise bíblica nos fornece uma base sólida para refletir sobre a questão das tatuagens. Considerando tanto os textos do Antigo Testamento quanto os princípios gerais apresentados no Novo Testamento, podemos discernir a vontade de Deus de maneira sábia e fiel. Continuaremos a explorar como aplicar esses ensinamentos bíblicos à vida moderna, aprofundando nossa compreensão e prática da fé cristã. Aplicar os ensinamentos bíblicos sobre tatuagens na vida moderna exige reflexão e discernimento. Primeiramente, é essencial considerar a motivação e o propósito por trás do desejo de fazer uma tatuagem. A Bíblia nos ensina a examinar nossos corações e intenções. Em Provérbios capítulo 16, versículo 2, lemos: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Portanto, é importante questionar se a tatuagem é uma expressão de fé e glorificação a Deus ou se está motivada por razões superficiais ou culturais. Além disso, a consciência pessoal desempenha um papel crucial na decisão de fazer ou não uma tatuagem. Em Romanos capítulo 14, versículo 5, o apóstolo Paulo nos ensina: cada um esteja seguro em sua própria mente. Este versículo nos lembra que, em áreas onde a Bíblia não oferece uma orientação explícita, como no caso das tatuagens, os cristãos têm a liberdade de tomar decisões baseadas em sua consciência e entendimento da vontade de Deus. Isso implica uma responsabilidade individual de buscar sabedoria e orientação divina em oração. A liberdade cristã, entretanto, deve ser exercida com responsabilidade e amor ao próximo. Paulo nos adverte em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Portanto, ao considerar uma tatuagem, é importante refletir sobre como essa decisão pode impactar os outros, especialmente aqueles com uma fé mais frágil ou entendimento diferente das Escrituras. Demonstrar amor e consideração pelos irmãos na fé é fundamental. Outra aplicação prática é avaliar como a tatuagem pode influenciar o testemunho cristão. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus nos instrui: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso nos lembra que nossas ações devem refletir a luz de Cristo e levar os outros a glorificar a Deus. A tatuagem pode ser uma forma de testemunhar a fé, se feita com a intenção de glorificar a Deus e compartilhar o Evangelho. Por exemplo, uma tatuagem com versículo bíblico ou símbolo cristão pode servir como um ponto de partida para a conversa sobre Cristo. No contexto cristão, as opiniões sobre tatuagens variam amplamente, refletindo a diversidade de interpretações e experiências pessoais. Alguns cristãos têm testemunhos poderosos de como suas tatuagens serviram como ferramentas de evangelismo e expressão de fé. Por exemplo, uma jovem pode ter tatuado um versículo bíblico em seu braço, abrindo portas para conversa sobre Cristo em seu ambiente de trabalho.
Essas histórias mostram como as tatuagens podem ser usadas para glorificar a Deus e testemunhar sua graça. Por outro lado, há cristãos que optam por não fazer tatuagens, citando suas convicções pessoais e entendimento das Escrituras. Um homem pode relatar que, ao meditar em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19, decidiu que manter seu corpo sem marcas era a melhor forma de honrar a Deus. Ele pode também compartilhar que essa decisão lhe trouxe paz e um sentimento de aprovação do Senhor. Esses testemunhos evidenciam que, na comunidade cristã, há espaço para diferentes perspectivas e decisões, todas baseadas em sinceridade e oração. A diversidade de opiniões sobre tatuagens também se reflete na liderança da igreja. Alguns líderes religiosos veem as tatuagens como uma questão de liberdade cristã, onde cada indivíduo deve seguir sua consciência e entendimento da Bíblia. Outros podem adotar uma postura mais conservadora, aconselhando os fiéis a evitarem tatuagens para não se afastarem dos ensinamentos bíblicos tradicionais. Essa pluralidade de perspectivas pode ser enriquecedora, desde que haja respeito mútuo e amor cristão. O respeito pelos diferentes pontos de vista dentro da comunidade cristã é crucial. Em Romanos capítulo 14, versículo 13, Paulo escreve: assim, que não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai a decisão de não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Este versículo nos lembra da importância de não julgar os outros por suas decisões sobre tatuagens, mas sim promover a unidade e o amor no corpo de Cristo. Cada cristão deve estar seguro em sua própria mente e agir de acordo com sua fé e compreensão. A discussão sobre tatuagens também pode ser uma oportunidade para fortalecer a fé e a comunidade. Encontros de estudo bíblico e discussões abertas sobre o tema podem ajudar os cristãos a explorar suas próprias convicções e ouvir as experiências dos outros. Um grupo de jovens pode se reunir para compartilhar seus pensamentos sobre tatuagens e como veem a questão à luz das Escrituras. Essas conversas podem enriquecer a compreensão e promover uma maior unidade e apoio mútuo. É importante lembrar que a decisão de fazer ou não uma tatuagem é pessoal e deve ser tomada com oração e reflexão. Para mais insights e discussões interessantes, recomendo buscar a orientação do Espírito Santo. É fundamental para tomar uma decisão que honra a Deus. Como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ao longo desta jornada de reflexão sobre tatuagens e fé cristã, exploramos diversas facetas do tema. Vimos como a prática de marcar o corpo tem raízes históricas e culturais profundas, desde os tempos antigos até os dias atuais. A Bíblia oferece orientação clara sobre o cuidado com o corpo, destacando que somos templos do Espírito Santo e que nossas ações devem glorificar a Deus. No entanto, a aplicação prática desses ensinamentos pode variar dependendo da interpretação e da consciência individual de cada cristão. Discutimos como o Antigo Testamento, especialmente em Levítico capítulo 19, versículo 28, proíbe cortes e tatuagens em um contexto específico de evitar práticas pagãs e idolátricas. Compreender o contexto histórico e cultural dessas leis é essencial para aplicá-las de maneira relevante e fiel na vida moderna. Além disso, os princípios gerais apresentados no Novo Testamento, como o cuidado com o corpo e a liberdade cristã, oferecem uma base sólida para refletir sobre a questão das tatuagens. A motivação e o propósito por trás de fazer uma tatuagem são aspectos cruciais a serem considerados. Buscar glorificar a Deus em todas as áreas da vida, incluindo nossas escolhas corporais, é um princípio fundamental. A oração e a busca pela orientação do Espírito Santo são ferramentas indispensáveis para tomar decisões que honrem ao Senhor. Versículos como 1 Coríntios versículo 6 versículo 19 e 20 Romanos capítulo 14 versículo 5 nos ajudam a navegar por essas questões com sabedoria e discernimento. Dos testemunhos e perspectivas de outros cristãos, enriquecemos nossa compreensão e mostramos a diversidade de opiniões dentro da comunidade de fé. Alguns veem as tatuagens como uma expressão de fé e uma oportunidade de evangelismo, enquanto outros optam por não marcar seus corpos, buscando honrar a Deus de maneiras diferentes.
O respeito mútuo e o amor cristão são essenciais para manter a unidade e o apoio dentro da comunidade, conforme ensinado em Romanos capítulo 14, versículo 13. A decisão de fazer ou não uma tatuagem é pessoal e deve ser tomada com cuidado e reflexão. Buscar a sabedoria divina e estar seguro em nossa própria mente, como aconselha Paulo em Romanos, é importante. Viver uma vida que glorifique a Deus em todas as áreas, incluindo a maneira como tratamos nossos corpos, não pode ser subestimado. Encorajamos cada cristão a continuar buscando a vontade de Deus e a orientação do Espírito Santo em todas as suas decisões. Que esta reflexão inspire todos a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo, honrando a Deus em cada aspecto de suas vidas. Que cada decisão, grande ou pequena, seja feita com oração, sabedoria e um coração sincero para glorificar ao Senhor. Afinal, como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Se você deseja continuar aprendendo e crescendo em sua fé, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Juntos, vamos explorar mais questões como esta e buscar sabedoria na Palavra de Deus. Compartilhe seus pensamentos nos comentários e ajude a enriquecer essa discussão com sua perspectiva. Que Deus te abençoe e guie em todas as suas decisões.